Muito bem. Então, ok. Estamos num momento muito especial. Todo mês de maio traz as frequências do sagrado feminino, né? Quando nós temos aí o Dia das Mães, temos também a celebração de várias mães Maria, né? Em vários lugares do mundo. E também temos a conexão com a jornada de Gêmeos, que o Portal Estelar, que rege esse trabalho que nós estamos desenvolvendo já há alguns anos. Estamos na 48ª edição da Jornada Iniciática de 21 dias, através dos 7 chakras, né? 7 templos energéticos vitais. E tem como propósito habilitar as pessoas no sentido de chamamento a uma orientação, a uma conscientização desses 7 centros de energia que nos capacita a desenvolver uma performance na nossa vida pessoal de forma mais realizadora, de forma mais manifestadora dos nossos propósitos. E o intento é que possamos ter mais consciência dessas energias disponíveis para a manifestação nos níveis, desde o mais material, do mais básico, até o mais alto nível de consciência, e isso sendo elevada a energia até os planos superiores, onde nós temos a conexão com o chakra coronário. E o mês de maio é um mês muito interessante, porque o sagrado feminino está muito em voga. A Mãe Terra, neste momento, também vivencia muitos festivais de luz, nesse período de touro, gêmeos, adentrando um pouco também no portal estelar de Câncer. Nós temos muitos festivais da luz, ou seja, da sabedoria, da iluminação de diversas culturas. E com o intuito de sincronizarmos com essas energias que todos os anos celebramos, aqueles que têm a informação desses festivais, dessas festas sagradas, então nós sincronizamos quando o Sol adentra cada um desses portais estelares para o início da nossa jornada de 21 dias. E por que 21 dias? É porque os 21 dias é uma chave para a adaptação de nosso sistema energético a uma nova idade, a um novo momento, um novo movimento. Tudo que você pratica 21 dias se torna facilitado para que você possa manter isso dentro da sua agenda pessoal. Tudo aquilo que você deixa de fazer 21 dias acaba sendo como que quase que desgravado, né, da nossa agenda energética. Então você tem que fundamentar de novo para que aquilo se torne algo natural no nosso dia a dia. E dentro da jornada iniciática, que tem como propósito despertar as pessoas para esses centros de energia que nos capacitam a ir além da onde nós nos encontramos em termos de realização pessoal na vida, realização espiritual, realização profissional, realização afetiva, todas as áreas da nossa jornada pessoal, do dia a dia das nossas vidas. E claro que tem um processo iniciático, porque quando nós entramos em conscientização dessas energias que capacitam esses 7 centros energéticos para colocar em ação um movimento, ou seja,
a nossa mente se colocar em movimento para ter a consciência daquelas energias e utilizá-las para a manifestação de propósitos, de sonhos, de projetos pessoais, isso faz com que nós tenhamos mais alegria, felicidade, né? Porque nós vemos um processo contínuo de manifestação, de realização. Dentro da nossa jornada iniciática dos 7 chakras, não existe um pré-requisito. Qualquer pessoa pode adentrar, pode realizar a jornada. E dentro das jornadas, dentro desses 21 dias, nós sincronizamos algumas iniciações sagradas de Reiki, energia vital cósmica, para que essas pessoas possam também ter a percepção do quanto de diferencial essa energia da fonte, essa energia cósmica, que vitaliza nossos centros energéticos, pode disponibilizar no sentido de acelerar processos de cura e acelerar processos de criação de uma nova realidade. E está sendo uma alegria constante de perceber o crescimento das pessoas para manifestar novas realidades na vida. Existe uma continuidade, porque nós despertamos para uma sincronização com o momento estelar, o momento de alguns períodos do ano. Nós poderíamos falar em 12 períodos ou 12 estações com frequências energéticas específicas. Então, quando nós adentramos a jornada iniciática e focamos nas frequências energéticas que aquele portal estelar ou constelação zodiacal está exercendo uma influência maior naquele período, e a cada mês isso muda, nós começamos a ter uma percepção das 12 estações do ano que nós podemos entrar em sintonia e em sincronia, porque cada uma dessas 12 trazem frequências específicas. É como estações do ano em que você tem o morango e outras estações em que você não tem morango. E não vai adiantar você procurar, porque você não vai achar. Da mesma forma, você tem frequências energéticas que não vão estar disponíveis em alguns momentos do ano, mas vai estar especificamente em um deles, em uma dessas estações. Chamamos de estações, né? de portais, onde nós exercitamos, percebemos e podemos colocar a nosso favor essas energias que estão disponibilizadas naquele período. Ok? Então, hoje nós estamos adentrando o período de Gêmeos, com o Sol entrando em sintonia com essa frequência geminiana, e isso tem muitas informações sobre isso, mas tem algumas frequências específicas que nós vivenciamos quando trabalhamos as dinâmicas, as meditações propostas no conteúdo programático de cada jornada de 21 dias, de cada jornada dos 7 chakras. Então, nesses 21 dias, nós dividimos 3 dias para cada um dos 7 chakras, e então temos 21 dias. 3 dias para cada um dos 7 centros, em que treinaremos meditações, teremos um diário de jornada, onde ali nós estaremos registrando as experiências com as dinâmicas energéticas, com as meditações e, principalmente, com a sincronização que
as pessoas que participam de cada jornada começam a perceber entre si como uma egrégora que gera um grupo alma, onde cada um do grupo substancia a si mesmo e ao outro. Então isso gera uma frequência de empoderamento para todos aqueles participantes. E as sincronizações, em que aspectos da vida podem estar sendo vivenciados em conjunto com a egrégora daqueles que formam a jornada daquele momento. Você, mestra Cris Basson, que está, eu imagino que já esteja na 12ª jornada, ou mais. 18ª, eu acho. 18ª. Uau! Eu não tenho certeza. Uau. Agora eu não vou falar isso porque eu não vou parar mesmo, eu não fico contando quantas eu faço. Vou falar da minha experiência, né, para as pessoas, porque assim, eu acabei de fazer um curso agora que a fala da pessoa que estava fazendo o curso falou sobre vários assuntos mundiais, né? E todo mundo querendo saber, e existe aquilo que a gente já sabe no Reiki, já sabe na jornada, já sabe com a Aliança Reiki desde e Mário Diniz, que vem falando muito para a gente. É o que está dentro da gente, é como a gente está se preparando. Então, qual a sua ação, qual a sua coragem de investir em você? Porque, na verdade, é a parte mais difícil que eu acho, pelo menos a minha foi quando eu olhei e falei, não, agora eu tenho que ver como é que eu sou, como é que eu vou parar para me olhar, né? E a jornada nos dá essa movimentação. Eu falei com meu marido, ele está na 3ª ou na 4ª agora, né? Depois de um tempo que eu vinha fazendo, ele começou. Eu falo, a sua melhora é de terapias, é disso e daquilo, mas a sua melhora é de você se autovalorizar, que seja 30 minutos por dia, 40, não importa. Qual o tempo que você está tirando para a sua vida, aquele minuto seu. Eu tenho o hábito de falar, eu não posso atender ninguém, mas isso é o meu diário, né? Porque se eu estou atendendo, eu não posso atender. Só que assim, no momento que eu estou no meu espaço, não, eu estou na minha casa, eu não fala comigo porque eu vou fazer o exercício da jornada. Então, ninguém entende muito o que é isso, porque as pessoas da família às vezes não se interessam e você não vai ficar falando do mesmo. A gente fala uma vez e deixa a pessoa vir, né? Acho que a grande sabedoria da vida é a gente deixar as pessoas virem. E o que eu ouvi e que eu ouço e que eu vejo é que todos os mestres, igual ao mestre Mário que está dando aula, eles vêm falar uma só coisa. O planeta, o coletivo do planeta pode mudar por causa da gente, por causa da união, por causa das jornadas, por causa dos cursos, por causa de tudo aquilo que você faz de autoconhecimento. Então, assim, qual a nossa maior colaboração para o mundo não ter as linhas de tempo que pode ser que venha acontecer catástrofes, igual todo mundo fala? É só a gente unir para somar, é só a gente orar, é só a gente fazer o nosso autoconhecimento, a nossa automelhora, que é a proposta de Mestre Mário. Então, nós do Multiespaço, quando a gente se junta para fazer algo, a proposta sempre é um trabalho, porque todo mundo tem que ter um trabalho. O trabalho de Mestre Mário é esse. Então, esse é o trabalho dele, o meu trabalho é o outro, cada um tem um trabalho e nós trabalhamos todos para o coletivo também. E as explicações de Mestre Mário, de tudo que ele vem fazendo, são muito importantes. Por isso que as lives não importam quantas pessoas entrem ao vivo. Importam que as pessoas estão vendo a live pós o que a gente faz. Porque todos estão comentando das lives. Porque é interessante saber do conhecimento quase que voluntário que o Mestre Mário vem trazer e outros palestrantes, para que a gente possa, sim, saber se autoconhecer. Então, assim, para mim, a jornada foi um divisor de águas, porque eu sempre fiz muita coisa, já estava trabalhando há muito tempo, fazia todo um trabalho de coletivo, só que assim, para que eu
entrasse para o hall aí da egrégora que trabalha com o mestre Mário, talvez eu tive que lapidar muita coisa dentro dos meus centros energéticos para a gente começar esse trabalho online, para a gente ter essa percepção. E de verdade, mestre, me faz falta a semana que eu fico sem a jornada, porque todo mundo pergunta uma coisa, eu vou ser bem sincera aqui, né? O senhor sabe, você sabe que eu não consigo não ser sincera. Minha grande, ou é defeito ou é qualidade, minha sinceridade é mas começou hoje a jornada de Gêmeos 10:01 da manhã. Ah, eu não tô. Não tem problema. Nós temos 24 horas para fazer essa primeira. E se acontecer alguma coisa no meio do caminho, não tem problema, a gente vai fazer. Eu acho que a melhor coisa é você fazer certinho, marcar no diário, igual o mestre falou. Só que não adianta a gente querer fazer uma coisa sem aquele tempo hábil, que quando a gente começa a fazer, também parece que o tempo não vem, né? Acontece tudo, e aí a gente só se propõe, não, eu vou fazer. E na jornada o mestre vai explicar, nós também temos o trabalho em grupo, né, mestre? Porque muita gente fala, mas é uma jornada de 21 dias, eu tive que fazer em dupla, aí depois eu tive que fazer em 5. Gente, mestre vai explicar sobre isso. A, a grande sabedoria da gente é saber esperar a hora que o outro pode, é respeitar que em um grupo de 5, nós vamos sincronizar todo mundo no mesmo horário e vamos respeitar o horário que o outro pode, porque se ele não puder, a gente passa para outro dia, mas a gente espera. Então, a minha opinião é essa, é unir para somar, é tudo que eu venho fazendo junto com os cursos de Mestre Mário, se der tempo também. Quero que ele fale sobre os novos cursos que nós vamos colocar online, porque eu acho importante as pessoas entenderem como funcionam essas energias que o mestre acabou de falar. Jornada iniciática, o nome já diz, não tem que ter nada. Se você não é reikiano, se você nunca fez nada, você vai iniciar alguma coisa. Então, para mim foi um divisor de águas. Hoje eu me sinto um pouco mais, não equilibrada, porque acho que no meu caso não vai ter jeito de um equilíbrio total. Porque para fazer o que eu faço de movimentos, talvez o equilíbrio seja ser desequilibrado em alguns momentos. Mas hoje eu ouvi uma coisa que me soou muito bem. A pergunta do curioso. Quando vai ser isso? Quando vai ser aquilo? Não tem uma agenda? Aí a pergunta veio que o mestre Mário sempre fala. A agenda universal depende do nosso trabalho, na nossa ancoragem, do enviar reiki, do fazer por nós. Então, assim, é tão gratificante, mestre, a gente ouvir a mesma coisa quando todo mundo fica... Eu já ouvi isso o ano inteiro passado, outro ano. Então, assim, só gratidão. E aqui, sim, é uma propaganda da jornada iniciática, porque eu faço parte disso. Eu vendo a jornada para o mestre, porque eu faço questão de colocar que todo mês, quando a pessoa é do signo do mês, a gente dá um desconto ainda de 50% para a pessoa iniciar, do preço que é formal. E se você é um terapeuta, uma terapeuta, você pode pensar em fazer isso os 12 meses para depois se tornar um facilitador. O mestre Mário vai explicar sobre tudo isso. E eu acho que agora você pode falar mais ainda do que você já estava falando, porque já falei muito. Mestre Cris, é magnífica a sua presença em compartilhar com o máximo de pessoas esse trabalho que a gente vem desenvolvendo. Então, você foi uma pessoa muito especial no sentido de abrir portais para que esses trabalhos, essas iniciações sagradas pudessem atingir cada vez mais pessoas. E o propósito da jornada aconteceu dentro do momento da pandemia, porque as pessoas ficaram isoladas de alguma forma, né? Sem muito contato. Os espaços praticamente fecharam. E aí havia uma necessidade dessa conexão, desse compartilhar, que cada um de nós tem o que compartilhar. Cada um de nós é uma individualidade cósmica e temos a nossa própria sabedoria. E tem aqueles que vão adiante no sentido de compartilhar a experiência, a sabedoria, aquilo que encontrou durante o seu processo, durante a sua jornada pessoal. E eu sou um desses facilitadores, que foi buscar
muito da tecnologia interior que o ser humano porta. Existe uma tecnologia interior que ainda vai estar sendo disponibilizada para todas as pessoas do mundo. Porque é a partir dessa tecnologia interior que nós vamos atingir a felicidade, a felicidade, o momento de iluminação da própria humanidade, que tantos caminhos religiosos, tantas filosofias buscam ou mostram o caminho para aqueles buscadores. Então, tem aqueles buscadores que são pioneiros, vão um pouco mais na frente e vão descobrindo aquilo que foram buscar. Descobriram e voltam para contar. Então, como que surgiu a jornada iniciática? Primeiro, lá no início dos anos 2000, 1999, 2000, eu me tornei mestre e professor de Reiki. E comecei a ministrar os cursos, né? Eu já ministrava terapia e começava a perceber que os próprios clientes tinham a possibilidade de dinamizar o tratamento deles, né? Dinamizar a terapia, se tornando iniciados em Reiki. Então, no mesmo momento em que eu fazia terapia, eu convidava os próprios clientes para ficarem independentes. Porque nem sempre, você sabe, nós temos agenda para atender todo mundo. Não tem, às vezes, como você atender a necessidade daquelas pessoas, porque você esbarra na agenda, que já está ali com o horário marcado. E percebendo essa dinâmica e também percebendo que os clientes vinham de outras cidades e outros estados, então, o que acontecia? Eu convidava-os a serem iniciados no Reiki. Isso de forma presencial, como também à distância. Porque todo mestre Reiki sabe e pode realizar iniciações à distância. Assim como todo terapeuta Reiki, a partir do nível 2, pode transmitir Reiki à distância, ok? Porque é uma frequência energética, além do tempo e do espaço. Então, quando eu comecei a desenvolver os cursos, os seminários, as classes de Reiki, eu comecei a perceber que as pessoas que vinham para o curso, para os seminários, elas não conheciam muito sobre os chakras, sobre os centros energéticos pelos quais nós permanecemos vivos aqui. Elas não sabiam disso. Elas ainda achavam que ficavam vivos porque comiam 3, 4, 5 vezes ao dia. Elas não tinham ainda o conhecimento, a informação de que os centros energéticos vitais, conhecidos pela palavra chakras, que significa rodas, centros de energia, que ficam no nosso... A maioria das pessoas vão entender que é no nosso espírito, mas o espírito ele é formado de várias camadas, vários planos, em que em cada plano você tem como que um corpo energético em que você ativa a sua experiência naquele plano. Muitas pessoas também não sabem disso, então elas apenas entendem que é o espírito, mas nós somos, nós atuamos em vários planos e para isso chamamos de, para atuar lá, chamamos que temos de vários corpos, ok? Então, nós temos um corpo físico, um corpo etérico, nós temos um corpo emocional, um corpo mental, um corpo causal, nós temos um corpo eletrônico, que tem a ver com o elétron, e tudo isso é o que a gente chama de espírito. Porque nós somos um espírito numa experiência humana, num corpo humano. Nós não somos o corpo humano. E nós começamos a
perceber como que as pessoas, elas ficavam até adoeciam, porque elas achavam que somente o resultado do corpo físico é que dava a saúde para elas. Elas não tinham ainda a percepção de que emoções, sentimentos, pensamentos, traumas de momentos passados, tudo isso é somatizado como uma ferida no corpo físico. Aquela energia, ela vai sendo somatizada pelo corpo físico e isso se transforma em doenças. Muito bem. E cada uma de emoções, sentimentos, isso tem conexão com os 7 centros energéticos vitais, conhecidos como chakras, que é uma palavra em sânscrito muito usada no hinduísmo, né? Chakras, centros energéticos vitais. Olha, centros de energia vital, energia para viver, para a vida. E a maioria dos seres humanos não conhecem isso, não sabem disso. E quando vinham para o curso de Reiki, aprendiam a colocar as mãos para transmitir a energia, ok? Os alunos aprendem no curso de Reiki como você faz a terapia Reiki. E a terapia Reiki é feita a partir, principalmente, das mãos, onde você, então, transmite pelos centros de energia que tem na palma das mãos e também nas pontas dos dedos, você, então, põe a mão sobre áreas do corpo do cliente e transmite a energia. Claro que, para isso, você precisa de uma classe de Reiki. E são várias classes com vários níveis, de vários sistemas de Reiki. Nós somos mestre, professor de 14 sistemas de Reiki. Em cada sistema você tem de 4 a 3 níveis. Então, a gente acaba, pela prática e pelo aprendizado, pelo ministrar essa tecnologia, nós acabamos aprendendo ainda mais com a própria energia. Sabendo disso e percebendo que muitos clientes e alunos não tinham informação sobre os chakras, os centros de energia vital, que vitalizam o corpo físico, para você poder estar aqui bem, com uma performance, eu criei um curso chamado Treinamento Tecnologia Interior, onde, nesse treinamento, que de 7 módulos, nós trabalhávamos o exercitar de dinâmicas energéticas e de meditações práticas. São vários momentos, são 7 momentos para cada um dos 7 módulos. E isso gera a compreensão naquela pessoa de como funciona cada um dos 7 chakras, que são somente os 7 principais. Porque nós temos centenas de centros micro-chakras no nosso corpo. Nós temos micro-chakras no olho, na orelha, boca, ponta dos dedos, de todos os dedos. Nós temos uma verdadeira anatomia oculta, ou seja, escondida da maioria dos seres humanos, que eles não sabem que esses pontos de energia é que vitaliza o corpo, é que geram realmente a energia para a vida. Ok? Então, naquele momento, eu desenvolvi esse treinamento, Tecnologia Interior, para ensinar as pessoas sobre como cada um dos 7 chakras funcionam e quais relações que cada um deles tem com o nosso dia a dia, com o nosso viver do dia a dia. Aí, o que acontece? Esse curso era sempre era um workshop, né? Um workshop onde as pessoas vivenciavam 7 módulos. E isso
era dividido em um dia inteiro, desde a manhã até o final da noite, ou 2 dias, né, durante o dia, ou, de repente, a gente fazia 7 encontros semanais, ok? E dividia esses 7 módulos exatamente para o quê? Para atender a oportunidade que as pessoas tinham no seu dia a dia de compreender mais sobre os chakras, porque a maioria das pessoas trabalham, né? E tem o dia inteiro ocupado. À noite, às vezes, tem que se preparar para o dia seguinte. Fim de semana é o momento que está com a família. Então, ficava difícil das pessoas terem um tempo para se dedicar para si mesmas. Muito bem. Então, algumas dezenas de pessoas fizeram esse treinamento e saíram muito felizes, porque eram experiências palpáveis. Esse curso é de vivência. Você vive, né? São práticas, não é só a teoria, a informação. É vivência. E aí, você, com a vivência, você tem a experiência de cada um dos 7 centros. Tendo a experiência de cada um dos 7, você vai poder identificar no seu dia a dia onde que, por exemplo, quando você encontra com uma pessoa, aquela pessoa está vibrando. Em que nível, em que centro energético vital. Cada centro energético, ou cada chakra, tem algumas características. Vamos pegar o básico. O chakra básico é um chakra que ele tem, nos dá a experiência da sobrevivência. Como que a gente sobrevive na Mãe Terra para poder realizar os seus propósitos, realizar os seus desejos, os seus sonhos. Como que você se mantém, como você sobrevive, como que você coloca energia vital para prosseguir naquele dia. Então, isso está muito ligado aos instintos mais básicos nossos, do ser humano. Então, é a sobrevivência do próprio ego. Como que eu me agasalho no frio, ou como eu vou encontrar a água, como eu vou encontrar a comida, ou a casa onde eu moro, ou a roupa que eu visto, coisa bem básica de sobrevivência. Quando você adquire essa experiência nesse nível, você tem história. Então, o que ocorre? Você vai encontrar pessoas para trocar a experiência, a energia que você viveu, que você traz como um histórico. E isso tem um histórico físico, emocional, mental, espiritual, que aí você sobe para o segundo chakra, o segundo departamento da vida, que é o departamento da relação, do relacionamento. E o relacionamento pode ser um relacionamento afetivo, no nível íntimo ou não. Um relacionamento no nível profissional, no nível de amizade, no nível familiar, no nível em que cada um das pessoas, né, quando se encontram, tem a tendência de troca, ok? Porém, nesse segundo chakra está muito evidente a energia da sensualidade. E é exatamente quando a pessoa consegue sobreviver, ela vai ao encontro do prazer. Ele vai ao encontro de trocar energia, trocar informação. E essa troca de informação tem vários níveis. E um dos níveis mais contundentes nesse segundo chakra é a sensualidade. Então, é aí que entra na nossa experiência a formação das duplas, né? Dentro do workshop presencial, da jornada presencial, como também da jornada que nós fazemos à distância, para diversas localidades do Brasil e do exterior também. A mestra Cris participou de algumas jornadas quando estava na Itália, né? Pessoas da Itália também
participaram da jornada. Então, nós não temos uma barreira de tempo e espaço. Por quê? Porque você tem, em cada dia dos 21 dias, 24 horas para se dedicar àquele material que você recebe por WhatsApp, ou por e-mail, ou por outra forma, para você poder escolher, dentro das 24 horas, 30, 40, 50 minutos, para você, então, praticar aquela experiência, aquela meditação, aquela vivência. E esses 30, 40, 50 minutos que você se ocupa com você, no final dos 21 dias, você tem uma história maravilhosa. Porque quando você trabalha com o tempo livre, sagrado, de uma forma sagrada, ou seja, para um estudo, para uma manifestação de um foco que você tenha, um propósito que você tenha, aquele tempo te retribui como uma realização, como uma experiência de conexão com o seu propósito que você tem naquele momento. Então, a gente chama isso de ócio, né? E dentro da jornada é como se fosse um sacerdócio, ou seja, um ócio, tempo livre, sagrado. Então, é naquele momento do dia em que você consagra algum tempo, alguns minutos, para você. Só para você. Sem celular, sem ninguém entrando, quebrando a sua concentração, mas você fazendo aquele exercício do dia. Isso traz também disciplina, gera constância, gera determinação. E quando nós fazemos isso em grupo, cada um dos integrantes do grupo estimula o outro a poder prosseguir e manifestar. Então, no momento agora, né, viajando agora para o ano 2020, mais ou menos, onde nós tivemos aquela necessidade da separação, do isolamento, então esse trabalho começou a ser desenvolvido dessa forma que nós fazemos hoje e disponibilizamos para pessoas em todo lugar, em todos os lugares, porque não depende de um momento presencial, nem de uma locomoção para um espaço, para uma localização. Você, onde quer que você esteja, é ali onde você vai receber o seu exercício, a sua vivência, a dinâmica para praticar naquele dia. Quando isso acontece com um grupo, nós geramos uma alma-grupo. O que a gente chama de alma-grupo é que quando você está reunido, onde dois estiverem reunidos em meu nome, lá eu estarei também. Lembra dessa passagem de Mestre Jesus? Então, quando você se reúne em grupo para um propósito de elevação espiritual, que é o caso da jornada, nós chamamos de uma jornada iniciática. Por quê? Porque você inicia uma prática, um autoconhecimento para você exercitar os músculos espirituais que nem sempre você tem oportunidade no dia a dia de exercitar e que são tão necessários, principalmente para todos nós que escolhemos estar neste momento de transição planetária, neste momento de ascensão de consciência. E precisamos ter ciência de como fazer a travessia dessa jornada de transição planetária. Então, a jornada iniciática nos auxilia a ter centramento, ou seja, centrar a mente nos propósitos onde nos encontramos fisicamente, onde nos encontramos emocionalmente, mentalmente, espiritualmente, e prosseguir e promover isso. Então, a partir da alma-grupo,
nós temos uma sustentação de energia. Ou seja, é como que, vou dar um exemplo, o mestre espiritual da Cristiane, o mestre espiritual do Mário, o mestre espiritual de todos aqueles que estão na jornada iniciática, se colaboram também para uma expansão de consciência. Por quê? Porque onde dois se reunirem em meu nome, eu lá estarei também. Então, os nossos facilitadores, mestres ascensos, aqueles guias espirituais que cada um de nós temos, seja Mãe Maria, Mestre Jesus, Siddhartha Gautama Buda, Krishna, quem for, né, estará também aproveitando aquele momento especial de ócio sagrado, ou seja, sacerdócio, para intuir, né, para inspirar. Ou seja, o espírito fica mais alerta para a percepção de sincronização com o momento presente onde você se encontra na sua vida pessoal. E quando você exercita o autoconhecimento desses centros energéticos, você vai poder ter a percepção de quando colocá-los em ação no seu dia a dia, como também ter a percepção de como as pessoas que você entra em contato estão também com a energia de cada um desses chakras, porém nem sempre conscientes disso. Mas você estará, porque você, no treinamento dos 3 dias para cada um desses centros de energia, você vai gravar no seu cérebro quais são as frequências, quais são as condutas, palavras, mantras, cores, ok? Músicas que têm conexão com aqueles centros, cada um daqueles centros. Então você vai poder saber fazer uma leitura daqueles com quem você se encontra no seu dia a dia. E quem sabe, e se desejar, sintonizar com aquela frequência. Por quê? Porque você vai saber identificar. Ou seja, para quem faz a jornada, só vai comprar um produto se realmente desejar comprar o produto, porque não será convencido. Não será, a venda não será realizada por uma questão de marketing, ou seja, um marketing pessoal ou um marketing de venda. Por quê? Porque aquele que realiza a jornada aprende a identificar essa energia em movimento que vem ao encontro dele. E ele identificando, ele escolhe se ele compra aquela energia, ou seja, se ele admite aquela energia ou não, rechaça. Essa é a consciência que nós vamos adquirindo com o treinamento dessa tecnologia interior de percepção dos 7 templos energéticos vitais que nós estacionamos de 3 em 3 dias durante 21 dias da nossa jornada iniciática. Eu acho que dá para poder deixar, inclusive, que algumas pessoas que estejam aí conosco possam aprofundar um pouco mais em algum tema de tudo isso que eu acabei falando de forma aqui abrangente. Mestre, eu estava pensando, né? Você falou dos centros energéticos, que cada um chama de uma coisa. Ou é chakras, centros energéticos, ou meridianos, né? Que são, né, os centros energéticos, que eu acho mais fácil falar, onde no desequilíbrio a gente adoece, né? Foi o que você colocou, não é só para alimentar o alimento, né? Você tem que comer, tem que fazer digestão. As pessoas não têm muita noção, antes da gente estudar, nem nós, né, temos a noção de como é importante, né, a gente trabalha com a terapia da linguagem do corpo também, então, se eu tô rouca, né, é o que você falou,
o que você deixou de falar ou o que você falou demais, né? Ultimamente eu estou deixando de falar, porque está mais fácil ficar em silêncio. Eu dou risada porque eu comprei até uma santa que chama Santa do Silêncio. Falei, quem sabe, né? Eu consigo. Mas o que eu quero dizer é que essa região aqui, até onde eu estudo e faço minhas movimentações de trabalho, eu vejo muito problema de tireoide, né? Tireoide, ou É, hiper ou hipo, é porque, na né? realidade, o que acontece? Nós temos o nosso centro de consciência, nosso centro permanente de consciência, no nosso Sagrado Coração. Então, no nosso chakra cardíaco, nós temos lá a chispa divina, conhecida também como chama trina. E você sabe, e aqueles que já participaram dos nossos seminários, sabem que a Aliança Reiki Designos trabalha para o equilíbrio do fogo trino dentro de nós, da chama trina dentro de nós, que trabalha com amor, sabedoria e poder, ou seja, a Santíssima Trindade. No cardíaco está lá, né, a Santíssima Trindade em nós, os três poderes divinos dentro de nós mesmos. E o cardíaco, portando essa divindade, o laríngeo tem a ver com a sua expressão do verbo. E o verbo é a nossa comunicar das ações, sejam elas emocionais, mentais, espirituais, físicas. Nós trocamos informação a partir de uma comunicação sonora, o verbo. No início era o verbo estava com Deus, e o verbo é Deus, era Deus. Então, nós como seres divinos, nós necessitamos, de forma natural, da estirpe divina, expressar o que vai no nosso coração. E muitas vezes, pelo desequilíbrio das chamas, ou seja, às vezes a pessoa é mais amorosa do que poderosa, ela é mais sábia do que amorosa, entendeu? É mais poderosa do que amorosa e sábia. Então, às vezes, nós não conseguimos emitir pelo nosso verbo que se faz carne, ou seja, se comunica as frequências, o que a gente vivencia para o outro, às vezes não sai de forma sábia, amorosa e poderosa, de forma equilibrada. Então sai meio não tão equilibrado. E isso gera, é aquilo, o que sai da nossa boca é o que a gente tem que vigiar, porque nós cocriamos com o verbo. As palavras, elas têm entendimento, ou seja, a mente entende a palavra. E se a palavra significa uma energia de baixa frequência, a mente receptora vai entender a baixa frequência. Se eu xingo uma pessoa, a pessoa entende aquilo. Baixa a frequência dela, leva ela para a raiva, leva ela para a culpa, leva ela para o medo. Então, o que ocorre? Nós, com o poder do verbo, cocriamos realidades. Aí é que entra a questão do caminho estreito que Mestre Jesus comentou, né? Vigiai o que sai pela boca, porque é aí que você vai gerar uma semente, né? O pensamento, né? E vai o verbo, pela palavra, que se faz carne, ou seja, que manifesta. E tudo foi feito a partir do verbo. Então, nós estamos aqui, a partir do verbo, compartilhando o quê? Energias, né? Nós estamos trocando informações e compartilhando energias, sentimentos, pensamentos. E isso vai moldando todos aqueles que estão aqui nos ouvindo a vibrar numa certa frequência, dependendo do que a gente está abordando aqui. Olha o poder do verbo como é importante. E como que ele sai? Ele deve sair com equilíbrio, linkando, né, o nosso cardíaco com a informação que tem no nosso computador de bordo, cérebro,
ok? Mas vai ser expressado pela comunicação que nós temos no momento. Ou é de gestos, ou é de sons. Ou então a gente vai pintar. Quer que eu desenhe? Né? Para transmitir? Então a gente vai desenhar e isso vai ser transmitido. Mas nós temos um meio mais dinâmico, que é o verbo. Mas existe ainda uma dinâmica mais elevada ainda, que é o pensamento, que é o sentimento, que é as energias em movimento, ou seja, emoções, energia em ação. Tudo isso está conectado aos centros energéticos vitais. Então, quando a gente fala do alimento, né, a gente tem que lembrar, alimente. Ali está a mente. Eu posso me alimentar olhando para o quadro que está atrás de você, mestre Cris, que é muito bonito. Tem um quadro atrás de você muito bonito. Eu posso observar a estética e me alimentar disso. Ou seja, eu contemplo. E aquilo me revigora, porque eu me sinto bem contemplando, ok? Houve uma viagem da minha percepção visual pela emissão da forma e das cores que aquele quadro está ali, emanando. E eu posso identificar isso ou não. E se eu não identifico, eu fico influenciado por aquela pintura, sem ter consciência. No treinamento Tecnologia Interior, na jornada iniciática, você começa a desenvolver esse entendimento. Qual cada uma das cores que cada um dos 7 chakras tem, está conectado com qual mantra, com qual tipo de som, com qual tipo de música que você ouve. A maioria das pessoas ouvem sem escolher, porque liga um rádio e lá toca o que alguém já selecionou na playlist, mas você pode começar a ter a consciência de, espera aí, como eu estou me sentindo? O que eu vou fazer agora? Eu vou estudar? Não, eu vou dançar? Não, espera aí, eu vou rezar? Eu vou meditar? Que tipo de música eu posso utilizar para isso? Então, eu começo a colaborar com o meu intento, com a minha intenção. E isso, nós estamos falando apenas um aspecto laríngeo, né? O som. Mas nós temos aqui o multidimensional, que onde nós não somente é tido como a terceira visão, mas é uma percepção multidimensional, que pode vir como uma inspiração, pode vir como uma percepção, não somente pela visão, pode ser uma clarividência, uma clareaudiência, pode ser uma percepção que às vezes até a gente nem tem nome para essas percepções, mas muitos chamam de sexto sentido, ok? E por quê? Porque é o sexto chakra, de baixo para cima. Então, você tem uma multipercepção aqui, multidimensional. Muito bem. Qual é o propósito? O propósito é que nós tenhamos pessoas mais conscientes no planeta para que possa colaborar com a escolha que se faz em cada movimento do dia a dia. Quando se atende um telefone, quando se manda uma mensagem, quando se atende uma porta, quando você encontra com o porteiro, quando você vai colocar o seu combustível lá no posto de gasolina, qual é a sua conduta? Como você está se conduzindo para o mundo? Então, a partir do momento que você conhece os 7 templos, os 7 centros energéticos, você pode ir para o mundo naquele momento com aquele centro mais ativo, porque ele tem conexão com aquilo que você vai fazer. Então, isso significa o quê? Ter consciência da energia em ação que você quer colocar para o mundo, para você ter ressonância, ou seja, você ser aceito, aquilo que você quer propor seja aceito, ou seja, esteja em sintonia, em sincronia. Eu não sei se eu consegui clarear o que você colocou, mestre Cris, porque acaba que a gente vai, né, acabando
elaborando. Eu só ia falar sobre as doenças que são raramente faladas pelo desequilíbrio dos centros energéticos, né? Raramente se fala nisso, Sim, né? Então, assim, sim, acredito eu que para você que não gosta de tomar remédio, para você que gosta de uma vida saudável, que vai ouvir esse vídeo depois, nessa live depois também, é importante a gente estar equilibrado. E para equilibrar não é qualquer tecnologia, não é qualquer jeito, não é qualquer. Desculpa, gente, não é qualquer vídeo no YouTube que você vai pegar e vai lá, vou alinhar os chakras, né? Estou aqui, vou falar né? Porque existe um pouco também de falta de respeito a todo esse momento, né? Que a gente tem que ter conosco e com o nosso corpo, né? E a gente alia toda essa tecnologia interior que o Mestre Mário traz com a alimentação, né? Dependendo de você, como ele disse, se você contemplar mais algumas outras coisas, você não vai ter tanta necessidade de alimento, né? Vão ser outros alimentos. Então, esse conhecimento diferente do que a gente ouve na escola, né, mestre? A gente poderia aprender sobre, desde pequeno, o quanto a gente tem que tomar conta do nosso equilíbrio, né? E para que vocês saibam melhor, eu acho que vocês teriam que fazer pelo menos uma jornada com o mestre Mário para sentir o que é, porque eu posso dizer que é mágico até porque você se redescobre nas jornadas, né? A gente começa a primeira jornada, parece que você não sabe muita coisa, né? Depois dos 21 dias, mas você já nota que você melhorou em alguns aspectos, um pouco você aterra, um pouco você acalma, vai depender de onde a gente está precisando. E o mais engraçado que eu sempre falo, mestre, é que cada signo remete a uma atividade interna de cada um de nós, né? Para que você finalize essa live hoje, eu gostaria que você falasse, por exemplo, nós estamos adentrando aos gêmeos, né? Qual é a potencialização de gêmeos para nós agora, nesses 21 dias, para a gente fazer esse alinhamento, igual você sempre fala, que existe o trabalho de cada um dos signos. E também, para mim, não precisar falar mais, eu acho muito bonito, não sei se você vai poder fazer isso aqui ao vivo, o decreto que você faz nas jornadas, eu acho que isso chama uma energia muito forte. Se você quiser finalizar depois com isso, eu acho que a gente já pode depois. Eu agradeço a todos. Se alguém tiver alguma pergunta, pode colocar aqui, que eu vou perguntando para o mestre olha, mas está muito bem explicado. A Cris está falando, com certeza, é maravilhosa, é algo que nos permite voltar para dentro e enxergar as coisas com um outro olhar. A Cris faz parte também do Mundo Espaço, há algum tempo estava fora das jornadas e agora voltou hoje exatamente para continuar a fazer, que ela resolveu que é isso que ela tem que começar de novo. Então também tem isso, né, mestre? Às vezes a gente faz por um período, faz uma pausa e depois vê a falta que faz para o nosso equilíbrio interior. Aqui, gente, a gente está falando de jornada iniciática para nós, não é para o outro. Então, assim, aquela coisa, o que eu posso fazer para mim? Primeiro eu, para mim poder fazer para o outro, para o coletivo, para uma religião, para onde a gente quiser. Eu acho que é importante a gente estar realmente equilibrado. Todo mundo está equilibrado? Não. Por isso que você tem que fazer exercícios, né, mestre? Todos os dias olhar para isso. Mas dá para ficar um pouco melhor, não, bem melhor. Gratidão, viu, mestre? Pode continuar aí. Temos mais uns 10 minutinhos. Ok. É o exercitar a nossa totalidade, ok? Nós ficamos muito plantados aqui na matéria, na parte da fisicalidade, ok? E você percebe que a maioria das pessoas que estão cada vez mais na fisicalidade, elas desenvolvem o quê? Desenvolvem um problema de doença, desenvolvem um trauma aqui, desenvolvem uma raiva ali, isso vai virar uma doença como um câncer, como, de repente, um estresse, um problema no coração. E todas essas áreas do nosso corpo físico, são regidas por um desses 7 centros energéticos. Então, quando você cria capacidade de compreensão de como funciona cada um desses 7 centros,
você vai poder entender a possibilidade de manter o seu corpo físico, os seus órgãos físicos, regidos por esses centros, sãos, bem, né? Assim, remédio, não. O remédio, o que está faltando? Ah, esse remédio é para aquilo. Ora, você tem tudo isso no seu corpo. Nós temos tudo que é proporcionado por remédios, né? Por fármacos, nós temos no nosso corpo. E isso é gerado pelas nossas glândulas endócrinas. E essas glândulas endócrinas são regidas, ativadas pelos nossos 7 chakras, os nossos centros energéticos vitais, ou seja, da vida. Então, quando você tem o equilíbrio de cada um deles, você está equilibrando a dose hormonal de cada glândula endócrina do teu corpo. Quando você foca só num dos 7, tipo corpo físico, olha, são 7 chakras. 7 chakras. Cada um desses 7 chakras está conectado a um dos 7 corpos mais conhecidos. Ou seja, camadas da nossa alma. 7 corpos. Esses 7 corpos estão conectados a 7 planos. E esses 7 planos estão conectados a 7 raios cósmicos. Veja, é desses raios cósmicos que ativa os planos, que ativa os corpos, que ativa os 7 chakras no seu corpo etérico, que vai ativar as glândulas endócrinas que vão segregar os hormônios para o teu sistema físico estar perfeito. Quando nós adentramos algumas experiências na nossa vida, focando somente uma área da vida, ou seja, a sobrevivência, ou aquele que só pensa na sensualidade, ou aquele que só pensa na questão do poder, né? Ou aquele executivo de uma grande empresa que pensa só na empresa. Aí eu estou levando para o 3º chakra. Ou então aquela pessoa que só pensa em amor, aquele amor cor-de-rosa, né? De amar todo mundo. Mas e assim? Será que está se amando? Ou aquela pessoa que só pensa em falar, em vender, né? Ou seja, usa somente uma área, o laríngeo. Ou aquela que vive no plano mental, acha que tudo está realizado no plano mental, mas na fisicalidade não está. Ou aquele espiritualizado que só está fazendo viagem astral, só está nos planos mais sutis. E aqui, cadê o resultado aqui, agora, com quem te cerca, com aqueles que são próximos? Então, tudo isso é todos esses 7 formam a nossa totalidade. Quando nós começamos a aprender a vivenciar cada um desses 7 planos dentro de nós, nós estamos atingindo uma estatura espiritual da qual o Mestre Jesus sempre anunciou, dizendo: vós, eu sou, mas vós sois também, e poderão fazer igual ou melhor do que eu. Claro que muita gente, quando escuta isso, acha isso uma profanação. Mas não, Mestre Jesus falou isso. E como discípulos do Mestre, nós honramos e fomos buscar o que ele propôs a nós descobrirmos. Ok? Ou seja, veja o reino dos céus, porque todo o resto virá como efeito natural. Então, o que nós estamos propondo? Aprenda sobre a totalidade que você é, para que você tenha os resultados mais facilitados e mais completos na parte da fisicalidade que você quer viver, que é estar aqui agora na Mãe Terra, estar aqui agora na Terra,
Onde quer que você esteja, onde quer que você esteja, é o melhor lugar do mundo. Só que você não descobriu. Por quê? Porque você não está no presente momento. Quando você está no momentum, tudo é magnífico, tudo é perfeito. E quando você está no momento? Quando você se autoconhece, quando você está com você, quando você está como... Você já percebeu que lá na natureza, todos os bichinhos, pássaros, animais, eles são bem rápidos. Eles estão sempre muito rapidinhos. Por quê? Porque lá é a lei da sobrevivência. O beija-flor não para de pegar os insetozinhos que estão no ar. Os pardais também. E vice-versa. Tem a teia da aranha para pegar os insetos. Eles estão sempre alertas. Por quê? Porque ali vai ter um predador. É muito importante que nós, como seres humanos, também tenhamos essa perspicácia de perceber quais as energias que estão em movimento ao nosso redor, para que a gente não venha a somar, a votar naquilo que não interessa. Porque qualquer energia que você ressoe, você está fazendo ela crescer. Quando nós participamos das jornadas, o que acontece? Você vivencia a energia. O nosso treinamento é fazer com que você vivencie a energia de cada um dos 7 chakras, para você saber como ela é ativada. E aí entender como você pode viver e se relacionar no dia a dia com as pessoas, porque você vai saber identificar onde as pessoas estão vibrando. E se você quer vibrar com elas naquele estágio ou não. E se você desejar, você pode inspirar a pessoa para tocar as 7 cordas, as 7 notas, os 7 centros. E com isso, gerar uma total idade, ou seja, um tempo muito bem aproveitado no seu dia a dia, porque você está presente. E quem está presente, pressente as circunstâncias. Então você está conectado às intuições, às inspirações, às percepções, ok? As sintonias se tornam refinadas, mais facilitadas. Quando você vivencia 12 vezes 21 dias, ou seja, a cada jornada que se inicia na entrada do Sol em cada um dos signos do zodíaco, aqueles 21 dias você vai experienciar as frequências energéticas que aquela constelação, aquele período do ano emana, como uma estação do ano. Aqui, você deve estar percebendo, eu já estou sentindo frio, estou bem agasalhado aqui. Porém, você pode estar num local onde a temperatura é outra. As estações, as 12 estações do ano, os 12 meses, eles têm sintonias apropriadas, frequências apropriadas. E isso também tem a ver com qual fruto que frutifica, qual a flor que floresce, qual o alimento que está vindo da terra naquele período. E isso tem a ver também com que frequências as estrelas, a lua, o sol, está emitindo para quem está na terra naquele movimento, naquele momento. E isso capacita você, rapidamente, em um ano, compreender como você vai poder funcionar no próximo ano. Porque você aprendeu como vivenciar aquele período em sintonia com o que o cosmos está oferecendo. E poder, então, fazer a colheita, escolher e colher o que é apropriado naquele período. E como você faz isso? Aprendendo as conexões com os 7 centros que você é portador, 7 estrelas enormes de energia que você porta e que você pode começar a fazer elas brilharem para você.
iluminando o seu caminho na direção que você tem como propósito. Claro que eu estou falando aqui uma linguagem talvez metafórica, mas eu acho que dá para compreender. Pelo tempo curto, nós podemos falar numa linguagem mais universal do que apenas para um grupo específico que já tem um pouco de conhecimento dessa área. Então, nós temos os 7 centros energéticos que estão conectados às 7 glândulas endócrinas que promovem os hormônios que nós temos. É como uma luz líquida que nos potencializa a ser cada vez melhores, ok? E quanto mais você ativa esses centros, você ativa esses hormônios e você começa a ter muito mais energia vital. Você também tem uma percepção dos canais energéticos para que essas energias possam fluir pelo seu organismo, ir para o sangue, e o sangue vai para todas as áreas vivas, inclusive o seu cérebro, levando as propriedades hormonais que vão ativar áreas do cérebro que vão potencializar ele a funcionar melhor para você. Porque ele é o seu computador de bordo. E tem áreas que não estão recebendo o fluido vital necessário para serem ativadas. Então, mesmo antes de você ser sintonizada a energia vital cósmica universal com o Reiki, você tem já a própria vida fluindo em você. E você pode ter a experiência a partir da energia Ki, a energia vital, a energia que flui em você agora. Mesmo que não seja aquela expandida que o Reiki promove, como nível 1, nível 2, nível 3. Mas com a energia que você tem no momento, você vai poder administrar melhor e fazer ela fluir de acordo com a sua intenção, com a sua vontade, não com a vontade do ambiente, nem com a vontade de outros sobre você, mas você administrando o teu templo, a tua casa, e a sua casa é o seu corpo físico. Esse é o veículo que você tem para atuar aqui agora, na Mãe Terra, nesse momento de transição muito especial que nós estamos vivenciando. Então, a cada momento do nosso dia a dia é hiper importante. Nós não temos mais tempo para jogar para entretenimento, ou seja, entreter a mente. A mente deve estar mais consciente possível de onde você se encontra, o que você está fazendo, com que qualidade está fazendo, para que a sua obra seja uma obra-prima, uma obra magna. A sua obra seja aquela que você se propôs a realizar. Muito bem. E para isso, na nossa introdução, a cada dia da nossa jornada, nós temos um decreto que nos conecta com os nossos corpos e atinge a nossa grande alma, atinge a nossa divina presença. E esse decreto é assim, dessa forma. Um decreto, ele é imperativo. Ele não é um pedido, não é uma oração. Ele é imperativo, é um decreto. Você vai decretar uma ordem, ok? Então deve ser feito com poder pessoal, certo? O poder pessoal que está no seu chakra cardíaco, com a sabedoria pessoal que está no seu chakra cardíaco e com o amor pessoal que está no seu chakra cardíaco, em expansão, ad infinito, ao infinito, ok? Não tem fim essa expansão. Então o decreto é assim: amada grande alma, ser quem eu sou, poderosa presença, eu sou. Envolva-me neste dia com seu invencível facho de luz branca e faça com que essa luz branca seja mantida, sustentada e autossustentável. Amada grande alma, ser quem eu sou,
Poderosa presença, eu sou. Invoco a atividade completa da lei do perdão e da chama violeta para fazer a limpeza de qualquer energia que eu tenha de qualquer forma empregado o mal. Amada grande alma, ser quem eu sou, poderosa presença, eu sou. Vá na minha frente neste dia e torne o caminho limpo. Desempeça o caminho. Estabeleça sua perfeita harmonia em todos os lugares que eu for, em todas as coisas que eu faça e diga. E faça com que essa energia seja mantida, sustentada e autossustentável para o bem de todos os envolvidos. Para a glória de Deus, assim. Você repete 3 vezes estas estrofes, cada uma das 3 vezes, porque tudo que você repete 3 vezes atinge todos os planos de existência. Então chega ao reino, ok? Então, nós estamos treinando, nós estamos num momento de treinar para reinar aqui, agora, em nossas vidas. Treinar para reinar. Um treinamento, ou seja, treinar a mente para você viver as infinitas possibilidades como filha, filho da fonte, ser fonte inesgotável de vida, de amor, de saber e de poder em perfeito equilíbrio. E Mestre Jesus, Mãe Maria, São José, nos ensinaram como realizar o propósito a partir daquela sagrada estrela que nós portamos em nosso coração, que está na terra como nos céus e dentro de nós. E que essa estrela, no Sagrado Coração, Santíssima Trindade, possa iluminar nossos caminhos nesse momento de transição planetária, fazendo a nossa parte dentro do plano que os mestres conhecem e servem. Gratidão, gratidão, gratidão. Até a próxima live com mais troca de outorga de informação, conhecimento e convite para que você possa estar conosco nessas dinâmicas, nessas jornadas para o seu aprimoramento pessoal e também coletivo. Porque você sendo melhor, você melhora a coletividade. Ok?